Bom dia, turma! Hoje nossa aula será sobre o sistema endócrino. Assim como os demais sistemas estudados, ele é composto por um conjunto de órgãos, nesse caso, as glândulas endócrinas. Todas elas secretam hormônios que se comunicam com o sistema circulatório para seu transporte ao redor do corpo. Mas o que eles são exatamente? De forma sucinta, os hormônios são moléculas sinalizadoras. Como podemos ver nesse vídeo, um vaso sanguíneo os carrega pelo corpo, até que acabam se ligando ao seu receptor específico. Com isso, a célula é estimulada e passa a agir de determinada maneira. Cada hormônio promove um efeito diferente, e a concentração dele interfere diretamente na intensidade da resposta. Os hormônios são responsáveis pela regulação das atividades biológicas mais diversas, desde o nosso metabolismo até o nosso humor, das nossas vontades até a nossa nutrição. Mas vamos nos focar em suas principais funções. A primeira delas é a homeostase, que é a condição ideal que um organismo deve permanecer para viver. Ou seja, controle da temperatura, no nosso caso 36 graus aproximadamente, regulação osmótica, para não morrer de sede, vontade de comer, ir ao banheiro, regulação da pressão arterial, basicamente se manter vivo. O que se relaciona com sua outra importante função, nossa resposta ao meio externo. Querem ver um exemplo? Essa é a clássica resposta de luta ou fuga. O corpo percebe estímulos externos através do sistema nervoso, vocês devem ter visto com a professora Maísa, e prepara o organismo para lidar com uma situação. Nesse caso, é liberada uma bomba de adrenalina. Essa integração com o sistema nervoso controla todas as atividades que seu corpo desempenha. Mas de que forma ele faz isso? Seu principal mecanismo é o feedback negativo. Ele funciona revertendo o sentido do estímulo. Para entender melhor, vamos tomar como exemplo esse gráfico de temperatura. Imaginando que o indivíduo começou a praticar esporte. Sua temperatura começa a subir, como resposta, o corpo passa a transpirar, ocorre vasodilatação, fica ofegante. Isso impede que a temperatura suba demais, até o ponto que ele deixa de praticar esse exercício. Então sua temperatura vai abaixando até que o corpo percebe que não precisa mais esfriar, interrompe a resposta ao calor. Mas esse controle é demorado e o corpo já está frio, então ele volta a se esquentar até atingir o equilíbrio, até ele fazer uma nova atividade. Ao longo do dia, o corpo fica nesse ciclo, sempre tentando manter a homeostase. E é assim que o feedback negativo hormonal funciona. Concentrações muito altas, ele inibe a produção e volta só quando os índices estiverem baixos. Partindo então para as glândulas endócrinas, a primeira que veremos é a pineal, responsável pela percepção temporal. Ela é essa pequena estrutura adjacente ao cérebro. E produz a melatonina, também chamada de hormônio do sono, justamente por regular nosso horário de dormir e acordar. Se vocês perceberem nesse gráfico, temos um aumento da produção pouco antes de acordar, um pico no horário de almoço, quando estamos mais dispostos, chegando à tarde a produção começa a cair, até aquele cansaço pós-almoço, até que antes de dormir as concentrações são muito baixas. Se vocês perceberem, se não existisse o feedback negativo, as concentrações não parariam de subir e a gente ficaria acordado para sempre. Logo abaixo da pineal temos a hipófise, que produz uma série de hormônios que regulam outros hormônios, além de algumas atividades metabólicas, por isso é tida como a glândula mestra. Mas os hormônios que vamos ver, primeiramente são a prolactina, simplesmente prepara o corpo materno para a amamentação. Também temos a secreção do GH, do inglês Growth Hormone, que se traduz para o hormônio do crescimento. Estimula a síntese de tecidos do corpo. Na juventude ele é muito importante para o crescimento. O famoso espichão não é nada mais que um pico de secreção de GH durante a vida. Por isso, sua deficiência causa o nanismo e seu excesso a acromegalia. Além do crescimento, a hipófise também atua na regulação osmótica, através do hormônio antidiurético, responsável pela reabsorção de água dos rins, hidratando assim o nosso corpo. Um fato interessante é que o álcool inibe a produção desse hormônio. Então, bebidas como a cerveja podem causar um sintoma muito comum nas manhãs seguintes, a ressaca, que nada mais é que uma desidratação severa. Na garganta se encontra a glândula tireoide, que produz os hormônios T3 e T4, atua no metabolismo celular, acelerando, proporcionando mais energia e estimulando a síntese de proteínas. Seu excesso favorece o aparecimento de doenças cardíacas, pressão alta, exoftalmia, que são os olhos saltados para fora. Portanto, sua deficiência vai justamente o contrário. Fadiga, pressão baixa,
mas também um inchaço da tireoide, chamada de bócio. O iodo é fundamental para a produção do T3 e T4. Por isso, todo o sal produzido no Brasil é iodado para prevenir o hipotireoidismo. E esses pontos amarelos inseridos na tireoide são as paratireoides, que sintetizam um paratormônio, responsável por manter os níveis de cálcio do sangue. Ele acaba degradando o próprio tecido ósseo para obter o cálcio. Então, seu excesso ou falta de ingestão de cálcio causa a osteoporose ao longo da vida. Logo acima do coração, entre o pulmão, está o timo, responsável pela síntese da timosina. Ela auxilia na imunidade de recém-nascidos. Quando o sistema imune já fica consolidado, ela começa a atrofiar, mas segue fazendo seu papel de maturação dos linfócitos. Não tem muita relação com o sistema endócrino, mas é muito importante para o sistema imune. As glândulas suprarrenais, como o próprio nome já diz, estão logo acima dos rins. Elas sintetizam a adrenalina, que estimula o sistema nervoso simpático, promovendo maior bombeamento de sangue, sudorese, dilatação das pupilas, alta taxa de açúcar no sangue, ficar ofegante. Tudo isso prepara o corpo para uma atividade física intensa. É liberada em situações de estresse ou de perigo. Se lembram do susto no começo da aula? Também são produzidas em baixa quantidade os andrógenos, responsáveis pelas características secundárias masculinas, como a voz grossa e o excesso de pelos. O principal composto que vem à mente é a testosterona, mas não é o único. Vocês não precisam saber dessas outras substâncias, mas sim que indivíduos do sexo feminino também produzem testosterona, em baixa quantidade. Nas aulas de digestório vocês já devem ter visto o pâncreas, que secreta o suco pancreático. Mas ele também produz hormônios, por isso é tido como uma glândula mista. Esses pontinhos lilás são as estruturas endócrinas do órgão. Ele produz a insulina, responsável pela redução de açúcar no sangue, facilitando a entrada dele nas nossas células, onde será armazenado na forma de glicogênio ou usado como energia. Sua deficiência causa diabetes, que tem como sintomas fome, mesmo depois de ter comido, emagrecimento sem causa aparente, pois o indivíduo, apesar de estar se alimentando, ele não está se nutrindo. Sem o tratamento, a diabetes leva a uma morte por subnutrição. Antigamente se usava a insulina do porco para tratamento. Com o avanço da ciência já produzimos insulina sintética, na forma de injeção ou até mesmo por via nasal. Se a insulina diminuir a taxa de glicose, o glucagon atua no aumento do açúcar do sangue, através da liberação do glicogênio, que é armazenado em grandes quantidades no fígado. Sua produção é estimulada quando o corpo está em déficit energético, geralmente durante o jejum, e precisa ser nutrido. Problemas com sua secreção causam a hipoglicemia, que é a concentração baixíssima de glicose no sangue. Apresenta como sintomas as dores de cabeça, visão turva e, em casos mais graves, até o desmaio. Chegamos então nas gônadas sexuais. A primeira que vamos falar é dos testículos, as principais glândulas que produzem testosterona. Como já falamos antes, ela é responsável pelas características sexuais secundárias dos homens, mas também influencia no humor e na libido. Por exemplo, seu excesso aumenta a irritabilidade e a agressividade. Existem em circulação esteroides sintéticos, que são usados no doping ou de forma estética, mas o que muitos não sabem é que causam atrofia dos testículos, justamente pelo feedback negativo, que impede concentrações muito elevadas no sangue, inibindo a produção desse hormônio. E assim como o timo, o órgão começa a atrofiar com o desuso, geralmente de forma irreversível. Por último, vamos falar dos hormônios sexuais femininos, o estrógeno e a progesterona, sintetizados pelos ovários. Eles preparam o organismo para uma eventual gravidez, através da regulação do ciclo menstrual, que vocês já viram em sistema genital. Além disso, também influenciam no humor e na libido do indivíduo, como a testosterona. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Aqui estão as minhas referências das imagens que eu usei, por ordem de aparição, a bibliografia que eu usei, vale a recomendação do livro The Truth About Hormones, da Viviane Perry, que me inspirou a fazer essa microaula e eu citei no começo da apresentação. É isso, estão dispensados.